Olá pessoal, estamos aqui nesse vídeo para apresentar a planilha de penhora e avaliação de imóvel rural. Trabalhamos situações específicas de processo judicial e outras informações que somente o oficial de justiça pode preencher. Essa planilha, somada às 9 planilhas que já disponibilizei no livro Oficial de Justiça Prática Legal Autos Informatizados, ela também está sendo distribuída de forma gratuita a todas aquelas pessoas que fizerem a aquisição do livro, tá certo? Então é só mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, né, 83994123635, informando o nome completo e o CEP, para que eu faça uma busca aqui no PagSeguro quando a pessoa fizer a aquisição do livro, e em seguida eu já faço o envio das planilhas para o pessoal que já fez ou que vão fazer a aquisição, né, do livro Oficial de Justiça Prática Legal Autos Informatizados. Na verdade, essa planilha ela se transforma em duas, porque eu fiz uma planilha aqui que trabalha com o método comparativo. É necessário o levantamento de 5 amostras, né, para se trabalhar no laudo. E em cima dessas amostras é que nós iremos encontrar o valor do imóvel que estamos avaliando, da propriedade rural que estamos avaliando. E a outra planilha, quando não for possível o levantamento das 5 amostras, né, e pode acontecer isso no dia a dia do trabalho do oficial de justiça, nós estamos trabalhando com os valores referenciais do INCRA, onde no site são disponibilizados todos os valores por hectare, tanto do valor total do imóvel como o valor de terra nua, em todos os estados e municípios do Brasil. Então facilita muito e de uma forma ou de outra o oficial de justiça pode fazer um laudo de avaliação, seja fazendo o levantamento através das amostras e trabalhando através dos critérios, dos fatores de homogeneização, ou seja, através dos valores da hectare, onde é informada pelo INCRA por todas as regiões do Brasil. Mas essa planilha aqui, eu vou começar a apresentar ela. Nos informes aqui, ela tem toda uma explicação do que é o método comparativo, outras normas que podem ser aplicadas, porque a própria NBR 14653, ela diz o seguinte, que se não for possível utilizar o método que é indicado aqui, o avaliador pode utilizar outro método, desde que justificado, né, a utilização desse método. Então é isso que a gente faz, inclusive, quando utiliza na segunda planilha o valor por hectare indicado pelo INCRA, tá certo? Mas isso também não quer dizer que esse valor não seja utilizado como referência outros valores do seu estado, do estado do oficial de justiça. Pode ser que a sua Secretaria de Agricultura disponibilize um valor mais aproximado, mais justo do que aquele do INCRA. E isso não impede que na planilha seja utilizado também o valor por hectare, né, indicado no seu estado. Então é só informar lá a fonte e o valor, e a planilha vai trabalhar da mesma forma. Então, feitas essas explicações, inclusive aqui, nós trabalhamos aqui os métodos de homogeneização, como estão aqui apresentados. São 6 que a gente trabalha: o fator de preço, né, a fonte de preço, a fator de classe de capacidade de uso de terra, que isso aqui é o importante, e eu vou mostrar, vai ser o que eu vou mostrar mais detalhado, vai ser esse aqui, fator de acesso, fator de topografia, fator de recursos hídricos e fator de distância. Então são esses aqui que a gente vai trabalhar nessa planilha. Aqui eu apresento o autor, no caso nossa pessoa, Francisco Norberto Gomes Carneiro, sou oficial de justiça aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e aqui está as minhas qualificações, e aqui nós temos as tabelas de homogeneização. Essas tabelas são importantes, pessoal, por quê? Porque elas todas vão ser utilizadas, esses percentuais vão ser utilizadas para serem aplicados esses índices aqui, tá certo? Para serem aplicados esses índices lá na planilha, para que se trabalhe
o valor homogeneizado, para que chegue o mais próximo possível de um valor justo, né? Valendo salientar que as amostras que devem ser catalogadas têm que ser amostras com valores da agora, amostras recentes, com valores recentes, tá certo? Aqui, na parte de inserção de dados, nós vamos ter aquele padrão que já tem nas nossas planilhas, né? Aqui o Tribunal de Justiça, a comarca, tudo direitinho, a data da elaboração do auto, os dados da ação, por isso que eu disse que essa planilha ela é específica para o oficial de justiça, né? Que tem mais um fundamento, os dados do imóvel, seja com a quantidade de hectare a ser avaliada, a localização, a distância que vai influenciar no critério cálculo, né? Na homogeneização, as características da região, a caracterização da região, o que é que ela produz, o que é que ela é mais forte naquele setor, a infraestrutura que tem na propriedade rural, né, a perspectiva de mercado, a data da vistoria do imóvel, no caso essa data da vistoria é a data que o oficial de justiça foi lá na propriedade para fotografar, para fazer anotações e levantamentos do que efetivamente tem para fazer para descrever as características do imóvel. O método avaliatório, que nesse caso aqui nós estamos usando o método comparativo, que sai lá já no laudo, e aqui a tabela amostral, onde nós utilizamos aqui, por exemplo, aqui a fazenda teste de 1 a 5, com a quantidade de hectares, o valor pedido para a venda, e aqui ele já dá o valor da hectare, né? Dessas propriedades, o valor bruto, que vai ser, inclusive, vai ser trabalhado nos fatores de homogeneização. Aqui a fonte de quem prestou as informações, aqui eu disse que foi a Imobiliária Teste, o cartório de registro de imóveis, enfim. Mas essas fontes aqui você pode pegar fonte com populares que estejam oferecendo, vendendo imóveis naquele setor, né? E site de venda de imóveis, enfim. Você pode pegar essas informações em vários cantos, em várias fontes. Aqui, pessoal, é justamente um dos fatores lá de homogeneização que a gente vai trabalhar, que é um dos mais interessantes no caso de propriedade rural. E essa aqui é a questão do uso da terra, né? Essa aqui, como você pode escolher mais de uma, eu fiz uma tabela, né? Colocando justamente aqui, por exemplo, as características da terra que está sendo avaliada. Nessa aqui, por exemplo, 1. Terras para culturas, sem problemas de conservação, fertilidade, exige adubação de manutenção, renda líquida de orizinocultura, né? Aqui, o oficial de justiça vai ter que observar só o seguinte: se a terra tiver essa característica, ele vai apresentar aqui, vai digitar o número 1. Quando ele digita o 1, automaticamente já apresenta ali o percentual, né, correspondente ao fator de uso dessa terra. Se aqui for 0, ele vai zerar aqui. Então, esse valor aqui, o número 1 aqui, ele vai somente repetir esse quadro aqui e jogar para cá. Por que isso aqui? Porque aqui embaixo ele vai pegar justamente a quantidade de fatores que foi pego, a soma dos fatores e encontrar uma média, tá certo? E aqui tem a continuação dos critérios. Essa aqui foi da amostra 1, né, da fazenda 1. Aqui nós temos a amostra da fazenda 2, onde serão aplicados os critérios. Eu repeti aqui só a numeração correspondente, mas a descrição está aqui, bem como, além dessa descrição, nós temos aqui as tabelas dos fatores de homogeneização, que é justamente essa aqui, que o oficial de justiça pode vir aqui também e se basear. Esses mesmos fatores de homogeneização que está aqui, pela questão da classificação do uso da terra, do solo, também está aqui. Mas aqui na inserção eu já fiz questão de colocá-las e deixar já tudo prontinho aqui para o oficial de justiça não ter muita dor de cabeça na hora do preenchimento. Vale salientar que após a geração desse valor aqui que está em amarelo, né? Veja aqui que está na amostra 1, na amostra 2, na amostra 3, na amostra 4 e na amostra 5. Esse valor de amarelo aqui, a tabela já joga diretamente aqui para a capacidade de uso da terra. Esse valor oficial de justiça não vai precisar digitar, porque a própria planilha já trabalha de forma automatizada, né, os índices para serem aplicados em cada amostra que
foi apresentada pelo oficial de justiça. Esses outros fatores aqui, com base justamente nas tabelas de homogeneização, né? Todas essas aqui, tem os fatores aqui de topografia, classificação dos fatores de homogeneização de acesso do imóvel rural, né? Aqui a distância, a questão da distância, tudo isso o oficial de justiça pega o índice lá e tem o critério como deve ser usado. Por exemplo, aqui o da distância, né, de 4,5 km a 15 km, né, o oficial de justiça vai aplicar o índice de 1,145 na amostra correspondente. Então é bem simples. Aqui o valor da propriedade, o valor da hectare, aqui aparece o valor da hectare da propriedade das amostras, né, o valor bruto, e aqui o valor homogeneizado. Depois que aplica todos esses índices aqui, o valor vem para cá e vem ser homogeneizado. Depois é feito o preço médio da hectare homogeneizado, ou seja, em cima desses valores que foram feitos aqui, a planilha já pega e faz uma média e já encontra aqui o valor de 1.100, por exemplo. Nesse caso, que é um valor hipotético, né, o valor de R$ 1.188,72. Aqui logo abaixo, ele pega aqui o valor da quantidade de hectares, multiplica pelo valor que foi encontrado, o valor homogeneizado, e vai encontrar o valor bruto aqui, né, de 80.833,29. Ele considera-se um percentual de 1% aqui para arredondamento. Vejam que a própria planilha já arredondou para 80 mil e considera aqui uma margem de comercialização, de confiança, né, o valor de comercialização da propriedade. Ela pode ser vendida a 10% a mais ou 10% a menos. Aqui no caso, se for uma penhora, aqui vão ser colocados os dados do depositário, se tiver. Se não tiver, não precisa preencher, se for somente para gerar o laudo de avaliação. E aqui os dados do oficial de justiça que vai assinar, que está fazendo a avaliação desse imóvel. No caso aqui seria a emissão do auto de penhora, a própria planilha já preenche tudo. E o que a gente mais ressalta aqui é justamente o laudo de avaliação que a planilha gera, considerando todos os critérios que tem na NBR 14653, certo? O oficial de justiça, nesse caso aqui, só vai ter que inserir a logo do tribunal aqui, né? O resto já está tudo preenchido de forma automatizada. Aqui também a propriedade, fazer o registro fotográfico da localização da propriedade, né? E hoje em dia com o Google Maps isso é muito simples de fazer, só basta ter uma noção de onde é a propriedade, que é fácil fazer essa localização e fazer essa foto e agregar aqui sem precisar ter maiores dores de cabeça. Esse exemplo aqui eu coloquei dessa propriedade. Aqui o método que está sendo avaliado pela planilha, que é justamente o comparativo, como eu disse, né? Aqui os fatores a tabela amostral, como já foi citado lá, ela já traz tudo para cá. Os fatores de ponderação, de homogeneização, tudo trabalhado. O valor do imóvel que foi encontrado. E aqui o laudo de dispersão de valores, né, que a planilha gera automaticamente, e a finalização avaliando o imóvel em R$ 80 mil, já gerando tudo por extenso e mostrando aquela margem de confiança de 10% a mais e 10% a menos. E aqui a assinatura do oficial de justiça. Aqui também tem uma capa, para que o oficial de justiça possa fazer um trabalho mais acabado. E aqui também na capa tudo já vem preenchido de forma automatizada, sendo necessário somente a inclusão da logomarca do respectivo Tribunal de Justiça. Bom, pessoal, essa foi a planilha pelo método comparativo. E agora eu vou mostrar a outra planilha, né, que faz justamente o trabalho, o uso dessas informações com base no valor da hectare das tabelas do levantamento feito pelo INCRA. Mas como eu disse, se o colega oficial de justiça no seu estado tiver uma tabela mais confiável, ele pode utilizar outra tabela sem nenhum problema e fazer a referência aqui, citar a referência do valor da hectare e colocar aqui o critério que foi utilizado, tá certo? Então, diferentemente daquela, essa planilha só é diferente mesmo, justamente aqui
na tabela de valores do INCRA ou qualquer outra tabela que o oficial de justiça queira utilizar. Porque aqui, em vez da gente pegar a tabela amostral, quando é impossível pegar valores para se trabalhar na planilha, aqui nós pegamos as situações que são trabalhadas lá no INCRA, por região. Aqui nesse caso aqui, eu encontrei aqui o Sertão Paraibano 2, o valor da hectare, o valor do total do imóvel e o valor de terra nua. E trabalhei uma média entre esses dois valores para chegar a um valor aproximado, né, do valor da propriedade que está sendo avaliada. Aqui a gente trabalhou aqui esses valores aqui, ó, né, nós pegamos todos esses valores aqui e ele veio para cá e encontramos um valor aproximado, né, de homogeneizado do hectare em cima do que foi apresentado, se a propriedade propensa à pecuária, exploração mista, pecuária P1, lá tem, inclusive lá na tabela do INCRA tem todas essas explicações do que se trata a tabela pecuária P1, exploração mista, LA mais LP1, lá tem tudo isso e o oficial de justiça pode discriminar isso também no laudo. Aqui ele já pega, multiplica o valor da hectare pelo total de hectare da propriedade, encontra o valor geral, arredonda o valor aqui da propriedade e já mostra aqui 10% a mais e 10% a menos. Também, se for o caso de penhora, o oficial de justiça já faz a inserção aqui do depositário fiel, né, que vai ficar com o depositário, e aqui os dados do oficial de justiça. E da mesma forma, também gera a capa e já sendo necessário somente a inclusão da logo do respectivo Tribunal de Justiça do oficial, aonde o oficial de justiça for lotado. Bom, pessoal, isso aqui é um exemplo da tabela dos preços referenciais de terras e imóveis rurais. Nesse caso aqui eu peguei aqui a região da Paraíba, como eu disse lá no meu vídeo, né, da apresentação das planilhas, e aqui ele mostra por região o valor total do imóvel como o valor da terra nua. E aqui o oficial de justiça vai ter só o trabalho de olhar qual é a região que ele está fazendo a avaliação do imóvel e aplicar o respectivo valor daquela região, trabalhando assim de uma forma mais precisa, de uma forma mais segura. E como eu disse lá na planilha, o INCRA aqui, na sua planilha dessa de informações de valores referenciais, eles explicam aquelas siglas que tem lá, L1, LB, P1, P2 e P3. Como eu disse, LA, exploração agrícola com lavoura temporária predominantemente de subsistência com baixo nível tecnológico. Então, todas essas siglas têm aqui as definições para o oficial de justiça preencher de acordo com a necessidade e de acordo com o caso concreto. Gerei aqui dois laudos, né, com as duas situações. Esse aqui é utilizando justamente o método comparativo. E aqui é o laudo gerado em PDF, gerado pela planilha em PDF, já como se o trabalho tivesse sido concluído. Valendo salientar que aqui deve-se inserir a logo do respectivo Tribunal de Justiça, que é o oficial lotado, né, do seu estado, coloca lá na planilha e quando gera o PDF já sai tudo preenchido. Eu não coloquei aqui, deixei aqui justamente para não confundir os colegas. E aqui a planilha, pessoal, ela faz toda o preenchimento das informações que foram feitas lá pelo colega oficial de justiça e traz para cá tudo, né? Aqui tem o laudo de avaliação do imóvel, aqui tem aquele cabeçalho que é padrão ao nosso trabalho, né? Com a identificação das partes e dizendo o tipo de trabalho que foi feito, no caso aqui a avaliação, o objetivo da avaliação, valendo salientar que essas características aqui são solicitadas pela ANBR 14653. Então, o objetivo da avaliação, a caracterização do imóvel avaliando, a documentação de que como a gente conseguiu, nesse caso aqui a documentação foi dentro do processo, informada dentro do processo, né? A localização do imóvel, né? A distância, inclusive, ele coloca aqui do município, a caracterização da região, a região, nesse caso aqui eu dei como exemplo, que ela se localiza numa propriedade, onde a propriedade se localiza é caracterizada principalmente por propriedades rurais,
com exploração de arroz, feijão, cana de açúcar e pastagem, a infraestrutura existente lá naquela propriedade. Aqui na página 2, a perspectiva de mercado, né? A data da vistoria, quando o oficial de justiça foi lá e fez o registro, inclusive de fotográfico, e o levantamento das características da propriedade. Aqui o registro fotográfico da localização da propriedade. Essa localização, como eu disse, pode ser pega no Google Maps de forma bem fácil, sem maiores complicações. Aqui o método que foi utilizado, no nosso aqui o comparativo direto, certo? Em cima das 5 amostras que a gente pegou. E aqui a tabela amostral, a referência de onde nós conseguimos os valores, as informações. Aqui os fatores de homogeneização que foram aplicados aos imóveis da amostra, né, o valor homogeneizado. Aqui efetivamente se encontra o valor do imóvel que está sendo avaliado, né, a dispersão de valores e o fechamento, que é justamente o termo onde o oficial de justiça diz que avalia o imóvel em 80 mil e aqui em 10% a mais, 10% a menos, que é a margem de confiança que pode ser trabalhado esse imóvel. E da mesma forma, a outra planilha também gera, né, o laudo de avaliação no formato PDF, e nela também tem todas essas características que a gente citou na outra. A única diferença, como eu disse lá na apresentação da planilha, é justamente o método, que aqui eu faço a justificativa. Vejam que a NBR ela diz o seguinte: ela recomenda que seja utilizado os fatores de amostra, mas se essas amostras não forem possível o levantamento, o que é que acontece? A própria NBR abre a possibilidade de outro método ser utilizado. Nesse caso aqui nós estamos usando o método dos valores apresentado como referência pelo INCRA. A NBR ela diz que pode ser utilizado outro procedimento pelo avaliador, mas desde que se justifique. E a justificativa que nós fizemos justamente para fundamentar como nós chegamos ao valor daquele imóvel rural, tá certo? Aqui nós pegamos a tabela amostral, né, dos valores do INCRA, como eu mostrei lá no preenchimento da planilha, as referências, o valor homogeneizado que foi encontrado, o valor do imóvel, 10% a mais, 10% a menos, e aqui o fechamento efetivo da avaliação com a assinatura do oficial de justiça. Bom, pessoal, fica aqui mais esse trabalho como incentivo no uso diário do trabalho do oficial de justiça. A nossa intenção é contribuir cada vez mais com a qualidade na prestação de serviço ao jurisdicionado e levando também respeitabilidade para que nós sejamos cada vez mais, né, percebidos dentro do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário entenda que o trabalho do oficial de justiça é essencial e que nós somos necessários, né, para o andamento, né, para o andamento dos processos, né? E esses trabalhos que nós começamos a desenvolver para justamente levar, né, valorização à categoria, levar valorização ao oficial de justiça de todo o Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.